Imagine isso, manhã de 16 de dezembro de 2025, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. A Estrada do Galeão, única via de acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o maior portal de entrada e saída do país, amanhece bloqueada. 2 ônibus lotados são sequestrados por traficantes armados com fuzis. Passageiros em pânico descem correndo, enquanto bandidos tiram as chaves, atravessam os veículos na pista e transformam a estrada num muro intransponível. Carros buzinam, táxis param, turistas estrangeiros com malas nas mãos olham desesperados para o céu, voos atrasam, o caos se instala. Tudo isso em retaliação a uma operação policial na comunidade do Barbante, dominada pelo Comando Vermelho, onde o tráfico monta barricadas para proteger seu território de venda de droga e armas. Os bandidos acham que podem paralisar a cidade inteira para proteger seus pontos de venda. Isolam o aeroporto, aterrorizam cidadãos honestos, mostram que mandam mais que o Estado. Mas o Rio não é mais refém dessa covardia. A polícia militar reage rápido, mas quando a inteligência confirma que o chefe local, um gerador de barricadas do CV, está armado até os dentes na favela, chamam quem sabe acabar com isso de verdade. O BOPE, a tropa de elite, os caveiras que não recuam nunca. Essa história real, que parou o Galeão e expôs como o tráfico ainda tenta dominar com terror, mostrou mais uma vez que políticas moles, direitos humanos seletivos para os bandidos e governos que negociam com facção só pioram tudo. Mas quando o Estado age com força, com homens treinados e determinados, o crime organizado leva o troco que merece. O BOPE entra pesado, desmonta barricadas, prende ou neutraliza quem resiste e devolve a liberdade para os cidadãos de bem. Essa narrativa que você vai ouvir agora é baseada nos fatos daquele dia, com nome fictício para proteger os envolvidos, mas crua, sem censura, mostrando o heroísmo dos policiais contra a barbaridade dos traficantes. Se você está cansado de ver bandido mandando na cidade enquanto o trabalhador sofre, fica até o fim. Essa é para o Brasil que quer lei e ordem, segurança nas ruas e nos aeroportos. E agora, antes de mergulhar na história, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, interior do Nordeste, Sul? Deixa aí para eu saber onde está nossa audiência que apoia a polícia e quer um país sem essa praga do narcotráfico controlando nossas vias. A sirene do Caveirão ecoava pela Ilha do Governador quando o capitão Leandro Fera Costa, comandante de uma companhia do BOPE, recebeu o chamado urgente às 6h30 da manhã de 16 de dezembro de 2025. A inteligência da PM já monitorava a comunidade do Barbante há semanas. Um reduto do Comando Vermelho onde traficantes montavam barricadas diárias com ferros cravados no chão, pneus e até geladeiras para impedir a entrada da polícia e proteger bocas de fumo que vendiam cocaína, maconha e crack para os 4 cantos da ilha. Mas naquela manhã, os bandidos escalaram o terror. 2 ônibus, um da linha 325 Ribeira Castelo, lotado de trabalhadores indo para o centro, e outro da 910 Bananal Irajá, foram parados à força. Vapores armados com fuzis AK-47 e pistolas Glock invadiram os veículos, mandaram passageiros descer aos gritos, tiraram as chaves dos motoristas sob ameaça de morte e atravessaram os coletivos na Estrada do Galeão. A única via para o aeroporto ficou fechada nos 2 sentidos. Filas de carros se formaram imediatamente, buzinaço infernal, gente desesperada tentando ligar para a família, turistas perdidos com voos internacionais para perder. O CV queria mandar um recado claro. Se a polícia mexer nas nossas barricadas, a gente paralisa o Rio. Fera, um veterano de 45 anos com cicatrizes de operações no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus, sabia exatamente o que aquilo significava. Anos de políticas frouxas haviam permitido que facções como o CV se sentissem donas das comunidades. Direitos humanos para bandido, audiência de custódia rápida, juiz soltando chefe em dias, tudo isso incentivava a ousadia. Mas agora, com o governador dando respaldo total para as forças de segurança, o BOPE era chamado para ações decisivas. Ontem foi só barricada comum, hoje sequestram ônibus e bloqueiam aeroporto. Esses vermes acham que podem transformar o Galeão em refém, disse Fera para os seus homens no quartel. 30 caveiras, todos voluntários, vestiram os uniformes pretos com a caveira bordada, capacetes balísticos, coletes nível 4, fuzis HK-AG-13 e escudos. Helicópteros da PM já sobrevoavam a área, confirmando:
Os ônibus bloqueando, vapores do CV postados nas entradas da favela do Barbante, armados e prontos para confronto. A operação começou com o 17º BPM tentando desobstruir a estrada. Policiais comuns avançaram com guinchos para remover os ônibus, mas tiros partiram da comunidade. Balas traçantes escaram o ar, motoristas abandonaram veículos em pânico. Um PM tomou tiro de raspão na perna. Era claro, sem tropa de elite, não ia resolver. Chamem o BOPE, ordenou o comandante local. Fera dividiu as equipes. Uma entraria pela entrada principal da favela, outra pelo fundo, pela mata que dá pro mangue, e uma terceira daria cobertura aérea com atiradores no helicóptero. Mergulhadores do BOPE cobririam possíveis fugas pelo canal. Esses caras não são coitados sociais. São terroristas urbanos, financiados por droga que mata famílias inteiras. Hoje a gente acaba com o gerente de barricadas deles, um tal de Ferro Velho, ex-militar que virou o chefe do CV aqui. A invasão foi às 7h15. Caveirões blindados derrubaram as primeiras barricadas improvisadas na entrada da comunidade. Granadas de efeito moral explodiram, fumaça cobrindo as vielas estreitas. Os homens do BOPE avançaram em formação tática, escudos à frente, rajadas controladas respondendo ao fogo inimigo. Um vapor do CV, postado no alto de uma laje, abriu fogo com a AK-47. Balas bateram nos escudos, mas o atirador de precisão Corvo, posicionado no heli, acertou um tiro certeiro na cabeça. Alvo abatido. Dentro da favela, o cheiro de esgoto misturado com maconha queimada. Crianças corriam assustadas, mães gritavam para os policiais não atirarem. Mas os caveiras sabiam, os bandidos usavam civis como escudo. Avançaram casa por casa, revistando, prendendo olheiros. Um adolescente de 16 anos, rádio na mão, tentou fugir, preso em flagrante por associação ao tráfico. De repente, rajada intensa vinda de um beco. 2 policiais do BOPE caíram feridos, um no braço, outro na perna. Médico! Cobertura! Gritou o fera. Eles dragaram os companheiros para trás de um muro enquanto respondiam ao fogo. 3 vapores surgiram armados, granada na mão. Um deles, Ferro Velho em pessoa, barba cerrada, tatuagem do CV no pescoço, berrou. Vocês não entram aqui. A ilha é nossa. Mas o BOPE não recua. Granadas de luz cegaram os bandidos. Rajadas precisas derrubaram 2 na hora. Ferro Velho tentou correr pro fundo da favela, mas Fera o perseguiu pessoalmente. Troca de tiros, parede explodindo estilhaços. Ferro Velho virou e disparou, acertando de raspão o colete de Fera. Dor forte, mas o capitão não parou. 3 tiros, centro de massa. Ferro Velho caiu, sangue escorrendo no chão de terra batida. Acabou pra você, traidor. Enquanto isso, na estrada, com a favela sendo dominada, os guinchos da PM removeram os ônibus. Trânsito liberado às 7h45, menos de uma hora depois do bloqueio. Passageiros aplaudiram de longe, motoristas buzinavam em apoio. Mas dentro da comunidade, a contagem. 5 traficantes mortos em confronto, 8 presos, incluindo olheiros e gerentes de boca. Apreensões pesadas, 10 quilos de cocaína, 5 de maconha, 3 fuzis AK-47, granadas, milhares de munições, arsenal que ia para as ruas aterrorizar mais gente. Fera caminhava entre as barricadas destruídas, olhando os ferros retorcidos no chão. Isso aqui impedia policial de entrar, mas deixava a droga sair livre. Hoje o cidadão de bem respira aliviado. Os policiais feridos foram evacuados, tratados, voltarão ao serviço. Heróis anônimos. Mas enquanto comemoravam a liberação do acesso ao galeão, um rádio apreendido crepitou. Mensagem criptografada de um chefe maior do CV, lá de Bangu. Ferro Velho caído. Ativar plano reserva na ilha. Reforços vindo de outras comunidades. Amanhã bloqueamos de novo, mas com fogo. Fera gelou. A facção não desistia fácil. Inteligência confirmava movimento. Vapores de favelas vizinhas se armando para retaliação pesada, talvez incendiando ônibus ou atacando policiais isolados. A operação daquele dia acabou com o bloqueio, mas a guerra na ilha do governador estava só esquentando. O que viria na retaliação? O BOPE conseguiria antecipar e cortar os reforços antes que o terror voltasse ao galeão?
O sol já subia quando o capitão Leandro Fera Costa recebeu a atualização urgente no rádio do Caveirão. A operação na comunidade do Barbante havia sido um sucesso parcial. Ferro velho abatido, barricadas destruídas, arsenal apreendido, acesso ao galeão liberado em menos de 1 hora. Mas a facção não engolia derrota fácil. Inteligência da PM interceptou mensagens criptografadas horas depois. O Comando Vermelho, de dentro dos presídios em Bangu, ordenava a retaliação total na Ilha do Governador. Reforços vindo das comunidades vizinhas, bancários, Dendê, Parque Royal. Amanhã de manhã, bloqueamos tudo de novo, mas dessa vez com fogo e tiro. Ninguém entra nem sai da ilha. Fera sabia que aquilo era guerra declarada. O CV queria mostrar força, aterrorizar a população trabalhadora da ilha, punir quem apoiava a polícia em silêncio. Políticas brandas do passado haviam permitido que chefes presos continuassem mandando de dentro das celas, com visitas conjugais virando reuniões de cúpula, advogados levando ordens disfarçadas. Mas agora, com respaldo total do governo, o BOP ia responder à altura. Na madrugada de 17 de dezembro, Fera reuniu reforços no quartel. 40 caveiras, mais apoio do 17º BPM local e helicópteros armados. Eles acham que podem transformar a Ilha do Governador num território proibido para os cidadãos de bem. Sequestram ônibus, aterrorizam motoristas, bloqueiam o aeroporto que é a porta de entrada do país. Isso acaba hoje. Vamos estabilizar todas as comunidades ao redor do Barbante, prender quem resistir não tem escolha e mostrar que o Estado voltou a mandar. A operação começou às 4 horas da manhã, antes que os apores pudessem se organizar. Caveirões avançaram por 3 frentes, uma pela estrada do Galeão, outra pela linha vermelha lateral, terceira pela mata que liga favelas. O helicóptero sobrevoava baixo, holofotes varrendo lajes e becos. Os bandidos, pegos de surpresa, tentaram reagir rápido. Barricadas improvisadas surgiram. Pneus queimando, óleo derramado na pista para derrapar blindados. No Dendê, comunidade vizinha dominada pelo mesmo bonde do CV, o confronto foi imediato. Vapores postados nas entradas abriram fogo com fuzis 762. Balas bateram nos caveirões, mas os caveiras desceram protegidos por escudos balísticos. Granadas de luz explodiram, fumaça cobrindo tudo. O sargento Corvo, no Eli, identificou um ninho de metralhadora .30 no alto de uma laje. 2 tiros precisos, alvos neutralizados. Fera liderava o pelotão central. Avançar sem parar. Esses covardes usam criança de escudo, mas a gente sabe separar joio do trigo. Dentro das vielas, o cheiro de pólvora misturado com o esgoto. Um olheiro adolescente tentou fugir com o rádio, preso na hora. Confessou. O chefe de Bangu mandou incendiar ônibus se a polícia voltar. Mais adiante, um gerente de boca, conhecido como Careca, tentou emboscada com granada. Explodiu perto, ferindo de raspão 2 policiais, mas Careca caiu sob rajada controlada. Enquanto isso, na estrada do Galeão, vapores tentaram repetir o bloqueio do dia anterior. 3 ônibus foram parados à força, motoristas rendidos, veículos atravessados. Mas dessa vez o BOP estava preparado. Equipe de choque avançou por trás, pegando os bandidos desprevenidos. Tiros ecoaram. 2 vapores caíram. Os outros fugiram deixando os reféns. Motoristas libertados, aplaudindo de longe enquanto guinchos removiam os coletivos. Trânsito fluindo novamente, voos no Galeão sem atrasos. No Parque Royal, a resistência foi mais organizada. Reforços do CV haviam chegado na noite. Pistoleiros de outras favelas, armados com AK-47 importados e drones para vigilância. Um drone inimigo sobrevoou, jogando artefato improvisado que explodiu perto de um caveirão. Estilhaços feriram um policial na perna, mas a resposta veio rápida. Atirador do BOP abateu o operador do drone a 400 metros. Fera avançou casa por casa. Revistas revelaram bocas de fumo lotadas, quilos de cocaína, cum-cum, crack pronto para venda para as famílias da ilha. Um depósito escondido com fuzis, granadas, coletes balísticos roubados. Isso aqui ia financiar mais terror, mais sequestro de ônibus, mais bala perdida em trabalhador voltando para casa. Murmurou Fera enquanto catalogavam tudo. De repente, rajada pesada vinda do fundo da comunidade. O novo chefe local, um bandido chamado Escobar da ilha,
sucessor de Ferro Velho, coordenava de um bunker improvisado. Ele tinha pacto com milicianos corruptos da área, trocando proteção por parte do lucro da droga. Não deixe os caveiras chegarem aqui. Queimem tudo, gritava pelo rádio. Os caveiras cercaram o bunker. Granadas de efeito moral primeiro, depois a entrada forçada. Confrontos corpo a corpo nas escadas estreitas. 2 vapores caíram. Escobar tentou fugir pelo telhado, mas Corvo, reposicionado, acertou tiro na perna. Preso, algemado, cuspindo ameaças. O CV é eterno. Vocês matam 1, vem 10. Contagem final da operação. 8 traficantes neutralizados em confronto, 12 presos incluindo Escobar da Ilha e gerentes de Boca. Apreensões massivas. 15 quilos de cocaína pura, 10 de maconha, 5 fuzis AK-47, 2.50, granadas, drones modificados, milhares de munições. Barricadas todas destruídas, acessos à ilha livres. Os policiais feridos foram evacuados rápido, tratados no hospital da PM. Nenhum grave. Fera apertou a mão de cada um. Vocês salvaram a ilha do governador hoje. Cidadão pode trabalhar, turista pode chegar, família pode viver sem medo. A imprensa chegou, filmando as apreensões, entrevistando motoristas aliviados. O governador ligou pessoalmente. Parabéns, capitão. Mostramos que bandido não manda mais no Rio. Mas enquanto os caveirões voltavam para o quartel, um celular apreendido de Escobar vibrou. Mensagem de um número de presídio federal. Ilha perdida temporariamente. Ativar plano C. Aliança com PCC para nova rota de droga pelo Galeão. Traidor na PM da ilha identificado. Eliminar antes que fale. Fera leu e sentiu o sangue gelar. A facção estava se aliando ao PCC para infiltrar o próprio aeroporto, usando contêineres e funcionários corruptos. E pior, alguém dentro da polícia local vazava informações, talvez um sargento vendido por anos. A retaliação havia sido contida, mas a guerra evoluía. O BOPE precisaria caçar o traidor e desmontar a nova rota antes que toneladas de droga entrassem pelo Galeão, financiando mais caos. O que Fera descobriria sobre o traidor? Conseguiria impedir a infiltração no aeroporto antes do próximo carregamento? A mensagem no celular de Escobar da Ilha ainda ecoava na mente do capitão Leandro Fera Costa enquanto o comboio de caveirões voltava para o quartel na madrugada de 18 de dezembro de 2025. Plano C ativado. Aliança com PCC para a rota de droga pelo Galeão. Funcionários corruptos no terminal de cargas. Traidor na PM da ilha vai guiar o carregamento. Eliminar quem interferir. A ilha do governador, que parecia pacificada após dias de operações duras, agora virava alvo de uma infiltração maior. O Comando Vermelho, sangrando após perdas pesadas, chamava reforços do PCC paulista para usar o próprio aeroporto internacional Tom Jobim como porta de entrada e saída de toneladas de cocaína, escondidas em contêineres de cargas legais. Fera não dormiu aquela noite. Ligou para o comandante-geral, exigiu autorização para a operação secreta dentro do Galeão. Senhor, se essa droga entrar pelo aeroporto, financia o CV e o PCC por anos. Vamos ter barricadas todo dia, sequestro de ônibus toda semana, violência explodindo na ilha inteira. A autorização veio imediata, com apoio da Polícia Federal e da concessionária RO Galeão. Inteligência confirmava. Um carregamento vindo de São Paulo, caminhões com compartimentos falsos carregados de cocaína pura e cunco, chegaria ao terminal de cargas na madrugada seguinte. O traidor, um sargento do 17º BPM, conhecido como Sombra, vendido há anos para o tráfico por propinas mensais. Fera montou a equipe reduzida para não chamar atenção. 20 caveiras disfarçados de seguranças portuários carregadores, mais atiradores de precisão posicionados nos telhados dos terminais. Mergulhadores do BOPE cobririam um canal próximo, caso tentassem fuga marítima. Esses caras acham que podem transformar o Galeão num hub do narcotráfico, corrompendo funcionários, comprando policiais. Hoje a gente corta essa aliança na raiz, sem piedade para traidor de farda. A operação começou às 3 horas da manhã de 19 de dezembro. O terminal de cargas do Galeão, imenso labirinto de contêineres, guindastes e esteiras, estava semi-vazio. 3 caminhões com placa de São Paulo chegaram escortados por batedores em motos.
Motoristas nervosos, vapores armados disfarçados de ajudantes. Eles pararam num galpão isolado, onde funcionários corruptos, carregadores fiscais comprados, já esperavam para transferir a droga para contêineres de exportação de café e madeira, prontos para embarcar para a Europa. Mas os caveiras já estavam dentro. Fera, vestindo colete de segurança aeroportuária, observava de um guindaste. Quando os vapores começaram a descarregar tablets embrulhados em plástico preto, quilos e quilos de cocaína pura misturada com fardos de cumcum verde e cheiroso, o sinal veio. Granadas de luz explodiram no galpão, holofote cegando todos. Bop, no chão, mãos na cabeça. O pânico tomou conta. Vapores do consórcio CVPCC sacaram pistola, se fuzis escondidos nos caminhões. Rajadas ecoaram no metal dos contêineres. Um caveira tomou tiro no ombro, mas continuou avançando atrás do escudo. O sargento Corvo, no telhado, abateu 2 atiradores com tiros precisos na cabeça. Alvos neutralizados. Fera avançou pessoalmente para o centro do galpão, onde o líder da operação, um operador do PCC chamado Paulista, coordenava a descarga. Paulista, tatuagens paulistas no braço, tentou fugir carregando uma mochila com documentos e pendrive de contatos internacionais. Vocês não param a gente. O PCC e o CV mandam no Brasil agora. 2 vapores o cobriram com fogo de AK-47. Balas ricochetearam. Um policial caiu ferido na perna. Mas os caveiras responderam com precisão letal. Granadas de efeito moral, rajadas controladas. 3 vapores caíram mortos. Paulista tomou tiro no peito e desabou. No meio do confronto, o traidor apareceu. Sargento Sombra, fardado, chegou para ajudar, mas sacou arma para atirar nas costas dos caveiras. Um deles viu a tempo, virou e neutralizou com 2 tiros. Sombra caiu, olhos abertos em traição final. Traidor filho da puta. Vendeu a farda por migalhas do tráfico, murmurou Fera, algemando funcionários corruptos que se rendiam chorando. A contagem foi impressionante. 4 toneladas de cocaína pura, 2 de cumcum, valor bilionário no mercado europeu. 10 fuzis AK-47, pistolas, granadas, drones de vigilância. 15 presos, incluindo Paulista ferido e os carregadores vendidos. 7 traficantes neutralizados em confronto. Os caminhões confiscados, provas catalogadas pela PF. Enquanto o sol nascia sobre a baía de Guanabara, Fera caminhava pelo terminal limpo. O galeão voltava ao normal, voos decolando, turistas chegando sem saber do inferno evitado. Isso aqui é entrar droga para financiar mais barricadas, mais sequestros de ônibus, mais terror nas ruas da ilha. Hoje o cidadão de bem viaja seguro, o trabalhador chega em casa vivo. Os policiais feridos foram tratados no hospital militar, voltarão fortes. A imprensa noticiou a mega operação secreta que desmontou a rota CVPCC pelo aeroporto. O governador elogiou publicamente. O BOPE mostrou mais uma vez que bandido não tem vez no Rio. Mas Fera sabia que a guerra não acaba. Facções se reorganizam, novas alianças surgem, traidores sempre tentam. Porém, enquanto houver caveiras dispostos a entrar no fogo, sujar as mãos pelo Brasil de verdade, com lei e ordem, sem moleza para criminoso, sem direitos humanos seletivos que protegem só bandido, o crime organizado leva o troco. Essa foi a história real de como o BOPE impediu que o galeão virasse Ruby do narcotráfico, salvando a ilha do governador de mais caos. Baseada nos fatos daquele dezembro de 2025, com nomes fictícios, mas mostrando a coragem dos policiais contra a covardia dos traficantes e seus aliados. Se você chegou até o final dessa série, é porque acredita num Rio e num Brasil mais seguros, com polícia forte e bandido no lugar dele. Deixa o like, compartilha para os amigos, ativa o sininho para não perder as próximas histórias exclusivas. E nos comentários, você apoia ações duras como essas do BOPE? Acha que traidor de farda merece o que teve? E de qual cidade você está assistindo? Rio, Ilha do Governador, São Paulo, qualquer lugar. Conta aí para fortalecer o canal. Fica com Deus, família. Lei e ordem sempre. Até a próxima.